Olá, eu sou a Lu e estou de volta para começar a nossa jornada em 2021. Mas antes eu quero deixar uma palavra com você. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Então vamos enfrentar esse novo ano pintando. Vem comigo! Então aqui nós temos, vou pintar num pano da Maber, aqui, tirei o risco com carbono. E aqui nós temos o desenho. O pano, com esse acabamento maravilhoso, é da minha amiga costureira Selma. E nós vamos começar pintando as folhas, que é o que eu gosto de fazer primeiro, o que tá atrás dos elementos. Eu vou usar o verde pinheiro, eu vou usar o verde grama e vou usar o erva doce para iluminar um pouquinho. Pincel número 6, aparadinho, eu mesmo que aparo os meus pincéis, tá? Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Pode procurar lá que todos os riscos das minhas aulas você encontra gratuitamente. Nós vamos começar por esta folha aqui, porque ela tá bem embaixo, pintando folhinha. Primeiro vamos usar o verde pinheiro, que vai ser a nossa sombra. Então, eu tô preenchendo aqui, ó, o cantinho, porque tá embaixo da rosa. Você viu que a rosa tem todas as curvinhas. E quando você vai preencher uma coisa que tá por baixo, você tem que deixar todas as curvinhas, não pode passar reto. Esse ladinho aqui, ó, essa folha ficou por cima, então todo esse ladinho aqui vai ter um pouquinho de sombra também. Bom, a gente já fez aqui onde tá por baixo. Sempre nas folhas eu ponho essas duas ranhuras. Isso significa o lado que você vai colocar a sombra. Olha, eu sempre pinto a folha assim, com algumas ranhuras, e o lado da sombra e o lado da luz. Aqui eu coloquei a nossa sombra. Agora eu vou usar a segunda cor, nem lavei meu pincel, tá? E eu vou completar. O verde grama para o verde pinheiro, ele tem pouca diferença na tonalidade. Só que quando você pinta, deixando aparecer as cores, sem misturar tudo, ele aparece bem. Pronto, preenchi. Você percebe aqui, ó, o verde pinheiro fazendo um contraste. Aqui, ó, as ranhuras. E aqui as sombras. Não tenho quase tinta no meu pincel. Agora eu vou iluminar com o erva doce. Eu tenho verde pinheiro aqui. Eu vou colocar do ladinho um pouquinho do erva doce. E vou puxar, assim, não muito, porque aqui é uma área de sombra. Vou deixar essa ranhura, tá vendo? A ranhura é aquele arranhado. Agora, vou carregar o pincel um pouquinho mais e vou colocar aqui, ó. E vou puxar pra dentro, arranhando também. Só que eu não vou puxar em cima do verde pinheiro. Não sei se dá pra perceber a diferença aqui, ó. O verde pinheiro tá ali e eu tô puxando do lado. Aqui tinha 3 ranhuras de verde pinheiro, eu tô puxando no meio. A sombra vai absorver ainda um pouco dessa luz. Então, provavelmente, no final, a gente volte iluminando um pouquinho mais.
Agora aqui, ó, estas três. Eu começo por essa. Agora eu vou acelerar um pouco. Ó, aqui tá a folha a pétala da rosa. Então, eu vou deixar escurinho. Eu vou até fechar tudo aqui. Aqui, essa tá por baixo, então ela fica escurinha. Desse lado inteiro também ela tá por baixo, então eu vou deixar escurinho. Já coloquei a sombra no lugar onde estava por baixo. Agora, aquela ranhura do meio. Ó, eu carrego o pincel, coloco a tinta, não precisa chegar na ponta. Carrego o pincel de novo, faço uma ranhura pra lá, faço mais uma. Agora, eu vou lavar o meu pincel. Meu pincel tava bem sujinho. Eu pego o verde grama e vou preencher o espaço que sobrou. Do lado de cá também. Só que eu ainda não vou misturar. Eu vou deixar o verde pinheiro ali, ó, aparecendo. Se cobriu, você pode pegar o pinheiro e colocar um pouquinho mais, assim, ó, para deixar mais escurinho. Lavo o meu pincel e eu volto com erva doce. Primeiro coloco um pouco de tinta, eu coloco, puxo, deixando arranhado. Depois eu coloco a tinta lá na bordinha e puxo, deixando arranhado também, sem cobrir aquele verde pinheiro que eu tinha ali. Próxima folha será esta. Por quê? Porque ela tá por baixo dessa daqui. E ela tá por cima daquela que a gente já fez. Essa daqui só vai levar um pouco de sombra desse lado. A sombra relativa ao elemento que tá em volta. Aqui não tem nada em volta. Então, eu só vou fazer aqui, ó, essa linha central. Vou fazer um pouco do verde pinheiro pra fora. E aqui, eu vou completar com o verde grama. Poderia até fazer umas ranhuras aqui também, mas vou deixar assim mais simples. Aqui deu pra ver bem o contraste. E agora, esse ladinho aqui, eu coloco o verde grama, mas eu coloco prestando atenção para não cobrir esse verde pinheiro que eu deixei ali. Não é preciso misturar nessa fase. Lavo meu pincel. Sempre que eu lavo o pincel, eu seco, tá? Não pode esquecer, porque senão a tinta vai ficar muito úmida e vai escorrer. Agora o erva doce. Coloco no centro. Você viu que eu nunca começo lá da ponta? Porque ali é uma área de sombra, então tem que ter menos luz. Agora eu vou puxar. Lembrando que esse puxado também nunca vai em cima do verde pinheiro. Ele vai sempre em cima do verde grama, que é o tom mais claro que a gente tem. A luz, que aqui é o erva doce, ela separa, ela mostra quem tá por cima. Pronto. E a gente deixa secando, porque depois nós vamos ainda iluminar, fazer acabamento. Esta aqui, você viu que ela tá bem cercada de elementos. Esse cantinho vai ficar todo escuro, porque tá por trás. Pronto. Todo esse lado ela tá por cima. Só que eu tenho aqui, ó, a ranhura do meio, o centro. E eu vou colocar o verde pinheiro. E agora, por último, eu preencho o restante com o verde grama, que é o tom mais claro. O tom mais claro sempre
há de ficar por cima. Preenchi. Agora eu vou dar uma caprichada na luz. Pego a tinta. Primeiro eu vou marcar aqui, ó, o centro. Essa tinta eu vou puxar, o pé tá aqui, a ponta tá ali. Então eu puxo pé, ponta, sempre. Aqui não pode ter muito porque temos uma sombra. E aqui eu tenho que separar esse pedacinho desta de cá que tá por baixo. Então, eu vou deixar um pouquinho mais acentuado, ó. Um pouquinho mais. Aqui eu tenho o acabamento dela, então eu já vou deixar com um pouquinho de luz também. Olha, para mostrar que ela tá por cima. Esse lado de cá inteiro vai também com um pouquinho de luz. Você viu como que eu tô pegando o pincel? Eu não tô colocando ele inteiro e preenchendo. Eu pego a tinta de um lado, eu viro esse pincel de ladinho, olha. Não tô trabalhando assim agora. E eu desço com algumas pinceladas. Não vou descer aqui onde eu tenho o verde pinheiro, eu vou descer mais onde eu tenho o verde grama. E aqui eu vou fechar, porque essa daqui ficou por cima. Inclusive, aquele pedacinho que tinha ali que eu fechei vai fazer falta agora. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou separar aquela de baixo. Vou deixar um buraquinho ali. No teu risco vai assim, tá? Certinho. Pra ficar bem definido. Eu vou fazer as outras folhas agora, seguindo o mesmo sistema. Depois você olha e você vai conferir a sua. Olha, essa folhinha aqui tinha uma dobra aqui, só que estava dobrada pro outro lado. E essa folhinha aqui tem uma dobra aqui, ó. Tá? Então, eu vou desenhar, eu vou pintar para você ver. Primeiro, eu vou usar o verde pinheiro. Também eu vou definir a área que tá embaixo. E essa área aqui, que são as ranhuras. Tá vendo esse lugar aqui, ó? Eu vou fazer uma sombra por baixo da dobrinha. O ladinho de cá eu posso até pôr aqui, ó, na ponta um pouquinho do verde pinheiro, puxando pra dentro. E agora o verde grama. A dobrinha, ela é mais clara na parte que virou por cima. Todo mundo que tá por cima fica mais claro, porque a luz vai chegar e vai parar ali. E essa parte aqui, a dobrinha, vai lançar sombra em cima da outra parte que tá ali embaixo. Aqui esse lado um pouquinho mais claro para fazer a divisão do meio. E agora eu vou iluminar, olha só. Esse ladinho aqui vai ficar mais claro, porque tá por cima daquela. Então, eu vou deixar arranhado. A dobrinha, peguei um pouquinho só de tinta. Eu vou colocar essa tinta na borda. A gente coloca a tinta e nunca deixa assim, ó, esse excesso, tá vendo? Você tem que limpar, você tem que puxar a tinta. E agora, eu vou colocar a tinta aqui e vou puxar no sentido contrário para fazer a ranhura. Então, aqui você tem uma folhinha com uma dobra. Eu vou usar o sépia para fazer aqui, ó, e o pincelzinho zero, tá? Para fazer esse cabinho, mas não precisa ficar muito fininho. Sépia, eu já vou iluminar com um pouquinho do erva doce.
É um risquinho do lado. E eu vou fazer aqui o acabamento dessas folhas. Eu vou fazer o acabamento com o verde pinheiro. Eu sempre gosto de fazer acabamento com a cor mais escura que eu usei no trabalho. Então, o que consiste esse acabamento? É um semi-contorno. Aqui, eu trabalhei assim, ó, serrinha. Aqui, você pode pôr a linha do meio, você pode fazer umas ranhuras desse jeito, ó. Aqui não vou fazer serrinha, porque aqui é uma dobra. Essa folha se dobrou para o lado de trás. Aqui eu tenho serrinha. Não precisa fazer aquele contorno pesado inteiro. Não, em alguns pontos você faz. Pra cá eu vou colocar uma, duas ranhuras. E nessa aqui. Aqui a gente já tem a linha que já aparece, ali tá por cima, aqui eu tenho uma pontinha, e eu tenho umas ranhuras pro lado de baixo. Agora eu vou lavar meu pincel e eu vou fazer esse procedimento com o erva doce. Aqui no centro, pro lado de cá, que é o lado da sombra. Com o verde pinheiro aqui não aparece, mas com o erva doce aparece. Aqui, ó. Posso realçar aqui o contorno da dobrinha. Eu vou realçar esse lado, fazer acabamento com erva doce, porque é o lado que tá por cima, o lado que tá mais claro. Aqui eu faço com verde pinheiro. Umas pontinhas. Eu vou fazer o de baixo, daí depois você confere para fazer o seu. Olha como ficaram as folhas. A gente espera secar e no final talvez precise retocar um pouquinho mais a luz. Ali em cima também, agora nós vamos fazer o botão. Eu vou usar para fazer essa rosa, o rosa e o ciclame. O rosa ciclame. Coloquei ali um pouquinho, tô usando o pincel número 2. E agora nós vamos pintar a parte de fora, que é o verdinho, as sépalas desse botão. Olha, aqui embaixo eu vou preencher com o verde pinheiro. Aqui o pedacinho do cabinho. E eu vou, aqui, eu vou iluminar um pouquinho, ó, com o erva doce. Vou iluminar o ladinho. Agora, cada um desses aqui, eu vou colocar o verde pinheiro. Eu vou terminar com o verde grama. Agora, eu vou pegar um pouquinho do erva doce e vou colocar aqui, ó, nessa parte gordinha, bem no meio. E eu vou dando pequenas batidinhas para essa tinta ir se acomodando. Não vou pôr nem na borda, nem na borda, é no meio. Pouquinho mais, pronto. Lavei meu pincel, agora eu faço isso do lado de lá também. Aqui eu coloco o verde pinheiro, porque esse, ele tá por cima de todo mundo, de todos os lados. E aqui eu termino com o verde grama. Aqui em cima eu já deixo o verde pronto, preenchidinho. Um pouquinho da tinta entre o pinheiro e o grama. O meinho fica mais clarinho. Não tô nem misturando, tô colocando. Agora o último. Eu vou colocar o verde pinheiro aqui, ó.
assim, de ladinho. O verde grama eu vou completar. Meu pincel nem lavei, eu vou pegar um pouquinho do sépia e vou colocar aqui na parte de baixo, bem em cima ali, ó, do pinheiro dessas duas abinhas aqui. Vou deixar um pouquinho mais escuro, eu quero que dê mais contraste. Um pouquinho do sépia aqui em cima desse pinheiro. E agora eu vou colocar um pouquinho do erva doce na bordinha. Ali eu vou chegar até com o pincel zero, nem vou colocar com esse. Você viu que eu vou colocando tinta de pouquinho. Eu não pego muito porque eu posso não conseguir controlar a tinta aqui. Agora eu vou trocar de pincel, vou pegar o meu zero, eu vou completar aqui, ó, essa divisão, essa bordinha aqui tem um contorninho, aqui também, ó, tem um contorninho, mas aqui em cima eu vou terminar com o grama. Esse é o do meio que vai ficar mais compridinho. Pronto, aí está o nosso botão. Agora nós vamos pintar a rosa. Eu gosto de começar sempre pelas pétalas que estão por trás. São as de fora, as que vieram primeiro. Aqui tá o miolinho, então é a de cima, da frente. E eu vou começar por esta aqui. Eu tô com o pincelzinho número 2. E eu vou trabalhar com o branco, rosa e o ciclame. Eu vou colocar diluente aqui na pétala da rosa, porque eu quero que fique uma pintura um pouquinho mais suave. O diluente, ele retarda um pouquinho a secagem e ele ajuda a deslizar mais o pincel. Ele ajuda para que a mistura fique mais perfeita. Você não precisa colocar muita tinta quando você está usando o diluente. Se você quiser, pode usar o clareador também. Bom, já coloquei a tinta ali. Agora eu vou começar aqui no pratinho. Eu vou colocar uma pincelada do rosa. Eu vou colocar uma pincelada do rosa ciclame. E eu vou trabalhar assim, ó, um pouquinho de cada um no pincel. Primeiro, eu vou colocar aqui, ó, bem na base. Embaixo fica tudo escurinho, ó. Aí a gente vai girando o pincel. A gente vai empurrando essa tinta um pouquinho mais e eu vou colocar ali, bem em cima do risco. Venho limpando também esse pincel. Ficou uma área aqui que não tem cor. Eu vou colocar aqui nessa área. Eu vou colocar um pouquinho do branco. E agora eu vou trabalhar assim. Eu não vou misturar, tá? Eu tô riscando. Um pouquinho mais, bem no meio. Só com um pouquinho do ciclame. Agora, aqui, ó, bem nesse cantinho. Nesse cantinho e nesse. O ciclame, eu vou, esse que tá no meu pincel, eu vou puxar um pouquinho, ó, tá vendo? Pra cima do branco. Olha como ficou bem arranhadinho. Um pouquinho mais do rosa aqui nesse ladinho.
Agora, com o pincel zero, eu vou colocar aqui, ó, uma linha de branco. Aqui também. E ainda eu vou dar uma esfumaçadinha. Quero que fique um contorno bem delicado. Não é uma linha redonda, nem uma linha reta, tá? Ele tem quebradinhas. Siga bem certinho o risco. Aqui nesse fundinho, vai ficar um pouquinho mais escurinho. Pronto. Essa pétala foi. Agora, nós vamos fazer essa pétala aqui. Você já viu como a gente faz a misturinha. Então, aqui vai ser um pouquinho mais rápido. Rosa e ciclame juntos no pincel. Pode ser até um pouquinho mais do rosa. Nós vamos começar aqui toda essa área que tá por trás. Aí, você vai me acompanhando onde eu tô fazendo a sombra e onde eu tô fazendo a luz. Esse pedacinho aqui também. Aqui a gente sobe um pouquinho. Eu já vou colocar um pouco mais do ciclame aqui, ó. Lavei meu pincel. E vou trabalhar só com um pouquinho do rosa aqui na borda. Ai, não passei diluente. Tô percebendo a diferença. Vou colocar agora. Tô percebendo que tá difícil espalhar essa tinta. E é por isso. Então, você já sabe, em cada pétala, antes de você trabalhar as tintas, coloque o diluente. Então, vou continuar com o rosa. Agora, eu vou colocar o branco nesse espaço vago. Nos dois pontos ali, ó, um pouquinho mais de branco. Aqui na pontinha. Aqui a gente tem uma sombra um pouquinho mais acentuada. Eu tô alternando pincel número 6, pincel 0 e pincel número 2, tá? Pincelzinho 2. Vou fazer aqui, ó, uma claridade. Aqui tem uma pontinha que tem uma claridade. Aqui fica clarinho. Aqui desse lado. E aqui desse lado. Acentuar mais um pouquinho aqui. Isso. Agora, nós vamos para a pétala maior do lado de cá. Então, já passei diluente aqui, ó, nessa daqui inteira. E eu vou começar aqui. Você viu que aqui a gente tem uma dobrinha. Eu vou usar um pouquinho mais do ciclame do que do rosa. Nessa área aqui, ó, que é uma área de sombra. Aqui na dobrinha, eu vou usar o pincelzinho 2. Dobrinha assim. Aqui dentro é escurinho. Aqui também é escurinho. Então, a gente tem uma sequência, ó, de luz, luz e sombra. Eu vou trabalhar com um pouquinho do rosa com o branco aqui. E um pouquinho aqui para fazer a dobrinha, para fazer a curvinha. Já vou limpar meu pincel aqui, porque aqui vai ser assim bem clarinho. Vou pegar mais um pouquinho do ciclame, só para marcar aqui, ó, um pouquinho mais.
a gente realça com o pincel 0. E o branco. Ó, quando esse contorno aqui, ó, ele vem pra cá. Percebeu a dobrinha? E outra coisa, não pode ficar uma linha reta. Faça curvinhas. Inclusive essa parte aqui também, ó, tem uma curvinha. Aqui não vou chegar com o branco, eu vou misturar o branco com um pouquinho do rosa. Então, aqui nós temos a curvinha, que era o mais chatinho de fazer. Agora eu venho com o rosa e com o ciclame. Aqui vai ficar bem escurinho. Aqui vai ficar um pouquinho mais escurinho porque tá por trás. Cantinho. Aqui a gente tem uma coisa que tá altinha. Eu vou pôr um pouquinho do escurinho aqui, um pouquinho do escurinho ali. Depois a gente vai clarear ali no meinho. Assim, ó. Coloquei aqui o rosa. Com o ciclame. Vou fazer umas linhas aqui. Vou trabalhar agora só com o rosa. Mas o pincel tá sujinho. Então, ele não vai ficar aquele rosa puro. Aqui um pouquinho também. Agora, esse espaço que ficou ali, eu vou trabalhar com o branco. Eu não vou deixar essas linhas assim tão fortes. Mas, você viu que não é reto também, ele é meio curvo. Eu vou limpando o meu pincel em cima, ó, tá vendo? Vai ficando clarinho. Até desaparecer aquela linha forte. Mas ele fica com umas ranhurazinhas. Aqui é a mesma coisa. A gente vai empurrando o rosa. Um pouquinho mais do ciclame. Vou fazer um V aqui. E agora com o pincel 2, eu vou fazer com o branco bem nessa curvinha. Um V um pouquinho menor. Ó, o Vzinho, puxo a pontinha. E agora a gente tem que disfarçar isso daqui, vai deixando bem suave. Esse cantinho aqui, eu vou colocar um pouquinho do sépia. Bem pouquinho. Para dar um outro tom. Eu já vou aproveitar, aqui também tá úmido ainda, e eu vou colocar um pouquinho do sépia. Aqui, vou deixar um pouquinho mais escurinho com o ciclame. E vou dar uma puxadinha. É uma arranhadinha de leve, muito sutil. Nessa parte aqui, eu vou colocar em cima do risco. E vou puxar também. Considerando que a gente tem aqui uma pétala que tá virada para baixo, assim, tá curva. Então, esses risquinhos, essas ranhuras, elas têm que fazer esse movimento também. Ficou muito, então eu vou voltar com um pouquinho do branco. Até eu conseguir enxergar essa ranhura. Pronto, acho que agora deu. O acabamento aqui, ó, desse ladinho, começando aqui, inteiro com esse branquinho. Mas não é aquele
contorno pesado. É um contorno que fica assim meio quebradinho. Até aqui, ó, inteiro tem. Pronto, essa pétala eu já passei diluente naquela dali. Então, eu vou continuar. Vou começar por esse canto aqui, ó. Tô colocando o rosa ciclame puro. Ele vem até aqui. Aqui ele passa quase que reto, aqui, ó. Eu tenho essa quebrada, esse furinho aqui, que eu vou fazer aqui um V. É igual a esse, tá? Um V escuro. Depois eu tenho essa entrada maior aqui também, que eu vou deixar escura. Eu tô trabalhando basicamente com o rosa ciclame só. Aqui eu tenho uma mancha mais forte. Agora eu vou sujar meu pincel no rosa e vou colocar nessa parte aqui, ó, essa parte que tá branca. Aqui também. E você pode ir fundindo esse rosa no ciclame. O ciclame vai ser uma mancha. Vou subir um pouquinho mais aqui com o rosa. Eu vou completar aqui com o rosa e o ciclame juntos no pincel. Que é um tom que vai ficar um pouquinho mais escuro do que aqui o rosa. Parece que não, mas são pequenas quantidades de tinta que vão dar um diferencial. Eu vou lavar o meu pincel e agora eu vou trabalhar o branco. Eu vou começar com o branco aqui, ó. Fazendo esse movimento. Agora, eu não tô trabalhando redondinho, não é para misturar. A gente vai colocando o branco e puxando, então vai ficar assim, vai ficar um arranhado. Agora eu começo, esse pedaço aqui também tem um pouquinho do branco e olha a curvatura. Bem aqui, ó, nesse fundinho, eu vou colocar aquele triângulo. E depois pra cá, o branco mesmo aqui, ó, na borda. E esse branco vai fazer esse movimento, tá? Vai fazer uma curva. Um pouquinho mais do branco aqui. Você viu que eu vim mais ou menos até o meio. Eu vou voltar com o rosa puro, pincelzinho número 2, um pouquinho do sépia. O sépia vai acentuar esse cantinho aqui, ó. Se precisar, pode pegar um pouquinho do ciclame junto com o sépia. Se a tinta já tiver um pouquinho seca, não suba pra lá, tá? Ele vai fazer só uma sombra aqui, ó, nesse cantinho. Tô achando que aqui ficou claro, então eu vou voltar com um pouquinho do ciclame entre o rosa e o branco. Agora, com o zero e o branco, vamos acentuar os detalhes. Detalhezinhos de contorno, toda essa parte crespinha. Lembrando que não é reto, tá? Você pode até, não precisa deixar tão fininho, mas precisa ficar natural. Aqui só mesmo, já tem o contorno de branco, só um pontilhado.
Por fora a gente tem que disfarçar a tinta, o encontro das tintas. Não pode descer muito aqui, então eu vou pôr um pouquinho do rosa, pra ficar só ali. Então, agora nós vamos fazer essa parte do miolo antes dessa, porque essa daqui ela tá na frente. Eu vou começar por essa pétalazinha aqui, que ela tá por trás de tudo isso. O rosa. Vou colocar aqui, ó, meio que no meio. E eu vou pegar um pouquinho do rosa com o ciclame e vou colocar aqui, ó, em volta. Eu tô usando o pincel 2 agora, porque essas partes aqui são menores. Então, fica mais fácil da gente trabalhar. Já vou pegar um pouquinho do sépia. E essa parte aqui, ó, ela fica escurinha. Na sequência dessa, ela tá por trás. Então, aqui tem um pouquinho mais de sombra. Agora, eu vou trabalhar com um pouquinho do branco aqui. Você viu que tinha o rosa, né? Então, nessa parte aqui do rosa, eu coloco um pouquinho do branco. E só vou abrir um pouquinho. Desse lado fica assim uma linha mesmo. Aqui eu abro um pouquinho. Essa pétala aqui é a continuação desta. Aqui, ó, o risco fecha assim. Acabamento com o 0. Aqui nesse lado eu vou pôr até com o pincel 2 até aqui, porque eu quero uma linha um pouquinho mais grossa. Um pouquinho do ciclame, fazendo um pouquinho de sombra no acabamento aqui, ó, do branco. Aqui a gente continua depois. Agora nós vamos fazer, nós temos uma dobra aqui, então nós podemos fazer esta parte. Eu vou usar o rosa puro. Aqui vou chegar na borda. Tá, agora em cima desse rosa puro, peguei um pouquinho do ciclame, que vai ficar desse lado aqui na base. Sumi com ele. Essa é a parte que é aquele gordinho, é aquele bojo. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco, eu vou dar uma clareada nessa parte aqui. E aqui eu vou fazer umas ranhuras, e a ranhura aqui vai ficar nesse sentido, ó. Rosa, quando a gente vai fazer nesse estilo, é assim mesmo, tá? A gente começa a fazer uma coisa, daí a gente volta, a gente vai, a gente vem. Não é uma coisa que a gente faz de primeira. Você tem que ir sentindo a cor, porque é uma mistura, não tem uma cor pronta que você vai preencher. Agora eu vou passar para esse espaço aqui. E aqui eu vou colocar o rosa aqui no meio. Aqui já vou colocar com o ciclame. Tá, agora um pouquinho do sépia. Aqui, ó. Ah, não tão um pouquinho mais. Esse cantinho. E vai subindo pra cima do ciclame. Aqui fica mais escuro. E aqui vem subindo. Aqui, ó, vou pôr um pouquinho do branco na bordinha. Até aqui. Mas é só um pouquinho e misturado no rosa. É só pra clarear, porque o acabamento dessa parte vem depois.
Enfim, essa parte aqui tá por cima daquela. Tiro o excesso de tinta, misturando e pronto. Posso pôr um pouquinho de sépia aqui também, ó, só para fazer uma sombra bem minúscula em cima daquele ciclame. Pronto essa parte. Olha, já passei diluente toda essa parte aqui. Agora nós vamos trabalhar essa pétala aqui, que tá por trás. Mas antes tem um pedacinho aqui, bem pequenininho. Primeiro vou pegar um pouquinho do rosa com o ciclame. Tá vendo esse cantinho? Ele é clarinho também. Aqui a gente tem assim, ó, uma dobrinha. Essa pontinha aqui é o resto daquela pétala lá de cima. Então eu vou colocar aqui, ó, um branquinho com um pouquinho do rosa. Agora, esta pétala grande aqui, vou colocar rosa com ciclame. Essa parte aqui que tá por trás. Inteira, puxando pra fora. Um pouquinho mais do ciclame. Ela é bem clarinha. Um pouquinho aqui, baixo. Agora eu vou completar essa área com o branco. Só que o branco eu vou colocar ali na área que ainda não tem tinta. E vou fazendo esse movimento. Para ficar arranhado, mas arredondado. Aqui eu tenho uma linha, então tem um contraste. O branco chega quase na borda, mas nem precisa chegar na borda. Lavo meu pincel, pego um pouquinho do ciclame. Vou quebrar aquela linha muito nítida que tinha ali. Um pouquinho do ciclame com sépia. Algum cantinho deixa um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, esse pedacinho. Agora a próxima pétala, que é esta aqui. Eu vou fazer do mesmo jeito, igual aquela. Coloco o rosa com ciclame, puxando para deixar arredondadinho. E termino com o branco. Cantinho um pouquinho mais escuro, bem pouco. A próxima pétala vai ser esta aqui. Você viu que aqui eu fiz até uma ranhura, aquela área ali é bem escurinha. Mas eu vou começar colocando a sombra também, vai aparecer aquele risco ali. Quando vai chegando nesse espaço muito pequeno, você tem que prestar bastante atenção nas linhas, para você não perder o risco e saber para que lado tá indo cada uma dessas viradinhas, dessas dobrinhas. Porque é isso que vai fazer o miolo da rosa. São pétalas pequenas, mas que tem um sentido. Aqui, ó, eu tenho aquele espaço bem escurinho. Próxima, esta aqui. A linha com o branco em volta, puxo um pouquinho para dentro. Espaço bem pequeno, um pouquinho do sépia aqui, fazendo a sombra. Essa área aqui fica mais clarinha, fazendo contraste.
Aqui, você viu que eu tenho, do lado de cá, eu tenho aqui, ó, uma abinha. É esse espaço. Aí eu tenho um espaço que eu fiz uma ranhura, que é escuro. Ciclame e sépia. Se você seguir como eu tô fazendo, você vai ver que vai conseguir fazer bem certinho. Desse lado, eu tenho aqui um pedacinho que tem luz rosa. Já vou colocar o branquinho aqui também. O branquinho ali. Um escurinho aqui. E de clarinhos e escurinhos a gente vai montando esse miolinho. Tô trabalhando só com rosa, porque o espaço aqui é tão pequeno. Nem precisa pôr o ciclame. Já vou colocar o rosa aqui. O miolinho também escurinho. Aqui um pouquinho de escurinho, um pouquinho de escurinho. Vou iluminar esse miolinho. Luz só na parte de cima. A próxima pétala é esta aqui. Eu vou preencher, o risco tá bem forte, vai aparecer. Eu vou preencher esse pedaço aqui só com rosa. Se você não conseguir enxergar direito ou não entender o risco, olha no teu desenho. Ó, o risco tá aparecendo bem. Já vou preencher esse último espaço aqui também. Vou trabalhar com um pouquinho do sépia com o ciclame, fazendo as sombras que vão ficar sempre nessa posição para cima. Eu tenho risco, coloco a sombra, esfumaceio um pouquinho para cima. Preste atenção agora aqui, ó. Esse risco, essa parte tá por cima desta. Então, aqui todos eu coloquei para cima, né? Esse eu vou colocar para dentro. Então, eu vou trabalhar com o pincel assim, ó. E agora, com o branquinho, fazendo contorninho. E assim, se você reparar, a gente já tá fechando ali o miolinho. Cuidado para você não colocar o branco em cima do sépia. O branco, ele vai em cima do rosa. Dá uma limpadinha. Vou fazer, já passei diluente aqui, então eu vou fazer essa dobrinha já. Um pouquinho de rosa no centro. E agora o branquinho. Vou colocar aqui, vou pegar aqui. Nem lavei meu pincel. Essa parte de cima é o que dobrou. Então, essa parte de cima tem que ser lisa e reta. Você não pode fazer crespinhos. Agora, essa de baixo, ela é crespinha, porque é a borda. Olha, a borda sempre é crespinha. Se isso daqui dobrar, essa linha da dobra vai ficar lisa, sem crespinho. Aqui eu vou descer com a linha até embaixo. E aqui, essa pétala aqui é a mesma daquela. Então, a gente junta. Olha, fiz a passagem aqui, ó, de uma pétala para outra. Agora, eu vou colocar diluente aqui na última pétala. Essa última pétala, ela é bem clara, porque ela tá na frente, tá embaixo, tá recebendo luz nessa posição. Mas aqui ela é um pouquinho mais escura. Então, eu vou usar o ciclame puro.
nesse canto e aqui um pouco atrás. A partir daqui, ela já tá por cima. Então, aqui eu já posso pôr o ciclame com um pouquinho do rosa, que ela já vai ficar bem mais clara. Mas mesmo assim, ainda tem um pouquinho de cor. Essa parte aqui tem que cobrir o risco. Esse lado aqui também vou colocar um pouquinho da misturinha aqui. Um pouquinho aqui. Vamos fazer umas manchas. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E agora o restante vai com o branco. E esse branco, ele vai aqui no centro e o movimento é esse. Puxadinho. Eu coloco o branco bem no centro e eu puxo, fazendo um movimento circular, não misturando assim. Faço linhas. Aí vai, depois que seca, essas linhas aparecem, ó. Então a gente vai fazendo devagarinho. Aqui vai um pouquinho do branco. Aqui eu venho sumindo, porque essa é uma área de sombra. Aqui fica um pouco mais. Não é preciso chegar até a borda. Um pouquinho de sépia com ciclame. E eu vou colocar aqui. Nesse lugar que tá um pouquinho mais escuro. Sempre lavando o pincel. Eu vou usar o pincel zero e vou fazer aqui, ó, com o pincel zero, também esse meio contorno. Não se esqueça que esse meio contorno, ele é todo repicadinho, todo quebradinho. Vou puxar aqui, coloquei uma linha, mas não pode ficar uma linha como essa, porque aqui é um lugar de dobra. Esse lado também. Só que até por aqui, eu não vou fazer esse lugar com contorno, porque aqui é área de sombra. Então, a gente não tá enxergando. Então, ali sumiu. Vou aproveitar o meu pincel zero e fazer esse meio contorno aqui também. Nessa hora é que você vai cobrir o risco, caso tenha ficado aparecendo. Você vai definir as áreas de luz um pouquinho melhor. Aqui tem uma pontinha. Assim, para você que quer treinar a rosa, que quer aprender a fazer sozinha, é muito importante você seguir a princípio um passo a passo. Aí quando você começa a entender como que a rosa funciona, quem tá atrás, quem tá na frente, eu aconselho você a pegar uma rosa de verdade e olhar. Pegue uma fotografia. Esta aqui, por exemplo, eu tô fazendo de uma fotografia. Fotografia de uma rosa, não de uma pintura de rosa. Porque se você pegar uma pintura, você vai simplesmente copiar, porque já tá tudo resolvido. A luz e a sombra, tá tudo certinho. Se você pegar uma rosa de verdade, você vai ter que olhar e descobrir quem tá por cima, quem tá por baixo. Você vai ter que saber a intensidade da cor. E não se preocupe se não ficar igualzinho, porque na verdade as nossas misturas, as nossas cores não precisam ficar iguaizinhas. Só se você tem a pretensão de trabalhar com o hiperrealismo.
Aí sim. Aí você precisa fazer uma palheta de cor. O que é uma palheta de cor? Isso daqui é uma palheta de cor. São as misturinhas e os tons que você usou. Aí você tem que fazer uma palheta procurando fazer as cores o mais aproximado possível do real. Aí você está trabalhando o hiperrealismo. Agora, quando você quer só ter o prazer de retratar a flor, você pode fazer e os tons podem ficar diferentes, que não vai ter problema nenhum. Aqui o miolo tá bem clarinho, tá bom. Eu acho que eu vou colocar um pouquinho mais de branco nessa área que eu já tenho branco, tá? Olha, tem áreas aqui onde eu já tenho. Então, eu vou realçar um pouquinho. A tinta é colocada direto, você não deve diluir. Você não deve pegar uma pincelada grande e colocar. Eu já tô batendo o pincel. Eu tô fazendo a luz. Onde você coloca uma pincelada gorda, ela vai ficar, vai ser mais difícil você sumir com ela. Sumir, que eu quero dizer assim, ó, fazer uma entrada dentro da outra, porque afinal já tá seco. Esse pedaço de fora meu já tá seco. Aqui, ó, um pouquinho mais. Aqui tem sombra, então eu respeito. Aqui eu tenho branco, então eu posso fazer sempre acompanhando a pincelada. Aqui um pouquinho. Viu como eu sujo o meu pincel? Aí eu vou com pinceladinhas curtas, sem cobrir a sombra, e assim a gente ilumina o trabalho. Já me perguntaram por que às vezes a pintura é feita do jeitinho que tá ensinando, quando chega no final parece que tá meio morto, tá meio... Não tem um brilho, e a pintura da pessoa que estava ensinando parece que tem um brilho. Às vezes é isso, é esse retoque que a pessoa faz depois de seco e você não fez no teu. Ó, isso é luz seca, é o retoque. Ele ajuda a iluminar, ele realça bastante. Então, eu falei no começo que eu poderia retocar a luz das folhas. Apesar de já ter feito acabamento, para mim tá pronto. Coloquei erva doce no pratinho, pincel seco. Seco quer dizer que ele tá durinho, ele tá firme. Aí eu vou com um pouquinho de tinta em cima do lugar onde eu já tinha colocado a tinta clara, a luz, e eu ilumino um pouquinho mais. Olha só o que a gente faz. Aqui deu para ver bem mesmo a diferença quando você faz esse processo de iluminar depois de pronto. Você não retoca, você não faz a folha de novo. Você retoca alguns pontos. Ela ganha um pouco mais de vida. Percebe a diferença? Agora, eu vou fazer isso nas folhas aqui de baixo. Eu vou fazer isso aqui no botão. Sempre colocando no mesmo lugar que você tinha colocado antes. E espalhando bem. Vou fazer, daí mostro para você em seguida. Agora, o trabalho já tá seco. Eu vou colocar o diluente aqui e eu vou passar o diluente toda essa área do fundo, até mais ou menos uma altura assim, ó. Não precisa fazer a volta no trabalho, não. É só aqui, porque a gente não vai encher tudo isso de tinta. Vai ser só mesmo nos cantinhos. E você já é inscrito no meu canal? Ativa o sininho e dá uma curtida. Isso ajuda o canal. Agora eu vou colocar um pouquinho do amarelo limão
Você pode pôr o canário, você pode pôr o amarelo ouro, um amarelinho. E eu vou colocar assim, ó, um pouquinho, vou limpar esse pincel. Olha só, a tinta não vai ultrapassar isso aqui. Eu tenho diluente até por aqui, ó. Tem um espaço bom para fazer sumir. Sempre que você pegar a tinta, carregar o pincel, comece no cantinho. Nunca comece aqui, porque você vai ter uma mancha. Se você começar aqui, você vai limpando o pincel para fora. E olha como vai ficando. A tinta tá forte e a tinta vai ficando fraquinha. Vou colocar uma manchinha ali. Vou colocar um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui, perto do botão. Agora eu vou colocar azulzinho nesses espaços que sobraram. Eu não vou nem lavar meu pincel. Esse azulzinho misturado com amarelo vai ficar verde. Olha. Ele vai fazer um degradê. Passei aqui, ó, a mesma altura que eu terminei o azul. Aqui todo o cantinho vou colocar o azul. Não deixe separada a cor, sempre una as duas, faça uma transição de cor. Cantinho, vaza um pouquinho, vaza entre os elementos, né? Ah, e tem outra coisa, de vez em quando eu solto alguma coisa no Instagram. Meu Instagram é Sonalu Pinturas. Entra lá, dá uma olhadinha. Tem algumas histórias que vocês vão gostar, tenho certeza. Agora eu termino o azul. Olha só como que ficou o azul e o amarelo. Peguei o número 6, eu tava usando o número 14. Eu vou pôr aqui um pouquinho do verde pântano, que é bem escuro. E eu vou colocar um pouquinho do verde pântano nos cantinhos. Como o meu diluente ainda tá úmido, é fácil espalhar esse verde pântano sem cobrir totalmente essa sombra coloridinha que eu coloquei. Ó, aqui embaixo vou deixar assim um pouquinho maior. Aqui, ó, no cantinho, no cantinho. O verde pântano, eu não vou fazer como eu fiz as outras duas cores, sumindo. Eu vou deixar assim meio manchas, ó, tá vendo? Meio manchado. Mas não ultrapasse o amarelo e o azul. Aqui nem vou pôr inteiro, vou pôr mesmo só nos cantinhos. Lavo meu pincel, eu vou dar uma ajeitadinha agora. Só com o pincel sem tinta, que eu não corro o risco de invadir muito as áreas. Pronto. E agora, se precisar, você vai pegar o teu pincel zero, você vai pegar a sua tinta branca e você vai retocar algum pontinho que você passou o pincel sem querer em cima da área que já estava pintada. Em algum lugarzinho só, tá? Não precisa refazer inteiro, não. Procurei fazer esse trabalho assim um pouquinho mais, sem muito detalhe. Parece que tá tão simples, né? Deixa seu comentário, quero saber sua opinião. Outra coisa, você pode usar um molde vazado, se quiser, para colocar alguns detalhes aqui em volta, fazer aqueles fundos. Eu acho que são ideias válidas, pode experimentar. E depois posta para eu saber como ficou. Espero que vocês tenham gostado. Esse risco você já sabe, tá disponível na minha página gratuitamente.
www.sonalupinturas.com.br. Para você que me apoia, muito obrigado e até o próximo vídeo.